Agora vamos falar aí sobre os elementos do computador. Abrindo aqui, o computador ele é dividido em hardware, software e memórias e periféricos. Vou até apagar esse terceiro aqui, certo? Então, hardware, software, memória e periféricos. No hardware, corresponde à parte física do computador, ou seja, o conjunto de peças que fazem parte do equipamento ou aqueles que estão conectados a ele, que são responsáveis pelo processamento de informações. Os dispositivos que não estão no seu monitor, teclado, mouse, impressora, caixa de som, são chamados periféricos, podendo ser entrada ou saída de dados. Fazem parte do hardware a unidade de processamento, memória principal e auxiliar, dispositivos de entrada e de saída. O que é o hardware? Se você pensar um gabinete, uma memória, a memória física ali, o HD, tudo isso são hardwares, certo? Então, para que você entenda que existe uma separação muito clara entre hardware e software. Então, o que seria o software? O software corresponde aos elementos virtuais do computador, ou seja, os programas necessários para o funcionamento do computador e a realização de tarefas pelo usuário. É o software que cria a interface de comunicação entre máquina e usuário, ou seja, entre hardware, memórias e periféricos e o computador. Então, software quer dizer que se corresponde ao sistema, certo? Os softwares podem ser divididos em aplicativos, utilitários e linguagem de programação. O que são aplicativos? São os programas instalados no computador, exceto o sistema operacional, com uma função específica. Exemplo, Word, WordPad, bloco de notas, Excel, PowerPoint, Photoshop, CorelDRAW e muitos outros aplicativos de edição de vídeo, edição de imagens. Tudo isso está aqui dentro de software e da subcategoria aplicativos. O que são utilitários? Utilitários são programas utilizados para suprir possíveis falhas do sistema operacional. Nesse caso, não promove funcionalidades para o usuário, mas está relacionado de modo ao funcionamento e infraestrutura do computador. Exemplo, Access, MySQL, antivírus. Ou seja, você não precisa exatamente de um antivírus, de um acesso para usar o seu computador. Mas esses programas são utilitários porque eles dão base, eles estão ali trabalhando ali no que a gente chama de back-office ou na parte ali dos bastidores do seu computador para que ele funcione bem. O antivírus está o tempo todo rodando. Mesmo que você esteja aqui em outros programas como aplicativos, navegando na internet, esses programas utilitários que vão dar suporte para que a máquina esteja funcionando, para que o computador esteja funcionando de modo perfeito, certo? E a gente também tem as linguagens de programação, que se trata, uma linguagem é o que passa instruções para o computador, através do qual o programador especifica sobre quais dados o computador vai atuar. Com eles, serão armazenados, transmitidos, exemplo, Visual Basic, Delphi, C++, Pascal. Então, a programação já é onde que o programador de um computador ele vai criar ali de que forma que ele quer que funcione. Você quer mudar algum elemento no computador? É por meio de linguagem de programação. Você quer mudar alguma coisa num site, por exemplo? É por linguagem de programação. Então, a linguagem de programação ela é toda atuada e ela é toda criada, né, por pessoas que são especialistas em programação, certo? E o que são as memórias e periféricos? O computador precisa de alguns componentes periféricos para que sejam utilizados. Exemplo de memórias: memória principal, secundária e cache. A memória principal é o local onde estão armazenados os programas e dados que serão manipulados pelo processador, como programas, dados de entrada e saída, dados do sistema operacional. É uma memória de rápido acesso que permite ser gravada e desgravada e lida. A memória principal é volátil, ou seja, se por algum motivo o computador for desligado, as informações são esquecidas, podendo ser classificados como memória RAM ou ROM. O que é a memória Olá, RAM? peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso,
Ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O que é a memória RAM? Talvez você já tenha ouvido falar, vou comprar um computador de 4 GB de RAM, 8 GB de RAM. A memória RAM, ou Random Access Memory, garante uma velocidade no acesso aos dados, porque acontece de forma direta. Ela é formada por círculos integrados, um conjunto de chips inseridos na placa-mãe do computador, e é a principal memória do computador. A CPU usa a memória RAM para armazenar e executar programas, ler e gravar os dados que estão sendo processados. Portanto, é a memória de leitura e escrita. Já a memória ROM, ou Read Only Memory, é uma memória de leitura apenas. E ela não é volátil, o que significa que seu conteúdo não pode ser apagado. Seus chips podem ser lidos pela CPU a qualquer momento, mas não são gravados, porque ela é apenas de leitura. Pode ser dividida em PROM, onde a gravação é feita apenas uma vez, ou EROM, PROM. Pode ser gravada, apagada e regravada. E EEPROM, que é uma memória mais flexível que pode ser apagada. Passando aqui para as memórias secundárias, a memória secundária não é acessada diretamente pela CPU, mas através de interface ou meios externos, a máquina que pode ser desconectada fisicamente do computador e utilizada em outro local. Diferente da principal, ela não é formada por chips, mas por dispositivos que utilizam tecnologias como o CD-ROM, o disco rígido, que é o HD, um HD externo, a fita magnética, pendrive e cartões de memória. Então essa memória secundária aqui é quando você vai lá e conecta um pendrive, por exemplo. Então você pode desconectar esse pendrive e colocar ele em outro computador. Já a memória RAM, que é essa memória ROM, ela não pode ser retirada. Ou caso ela for retirada, o computador vai ser desligado e tudo o que está gravado nela, entendeu? Então ela é uma memória principal que fica conectada, todo computador precisa dela. Aqui não, a memória de HD externo, ela não precisa necessariamente estar conectada, porque você pode gravar nela e retirar. E o que é a memória cache? A memória cache é um outro tipo de memória que aumenta o desempenho do computador. Ela armazena os dados mais usados pelo processador, tornando o computador mais rápido que ficasse limitado apenas à memória RAM. É também temporário e volátil. Essa memória cache aqui, você talvez possa reconhecer isso aqui quando você entra no Google, por exemplo, e você vai lá e vê que entra numa página e ele acaba ficando gravado. O computador ele busca gravar as informações, exemplo, toda vez você entra no Google, Então ele grava aquelas informações em cache para que você consiga carregar mais rápido. Isso funciona para aplicativos, para dentro do computador, mas também para navegadores. Então, quando você entra ali dentro do Google, o Google possui a memória cache. Por quê? Porque se você costuma entrar muito em determinados sites, determinadas páginas, vamos supor que você visita muito o Globo. A memória cache, ela vai gravando como que o Globo funciona, para que você consiga fazer um carregamento muito mais rápido, muito mais veloz, em vez de você, toda vez que entrar o computador, ter que fazer toda aquela leitura. Então, essa memória cache aqui ela é muito importante para a questão de velocidade. E algumas vezes, o computador está lento ou não está gravando outras páginas, o mais bacana aqui é você fazer uma limpeza da memória cache do computador ou do navegador que você estiver usando. Mas passando aqui para outra parte aqui dos elementos do computador, são os periféricos. Os periféricos são componentes que ficam ao redor do CPU e permitem que o usuário interaja com o computador. Mas peraí, ficou complicado isso aqui. São coisas muito simples. Os dispositivos de entrada, por exemplo, são o quê? Teclado, mouse, scanner, microfone, câmera. Então, esses dispositivos aqui, eles capturam informações externas, ou seja, você digita no seu teclado externamente, ele envia uma informação para o computador para que você possa ter uma interação direta. Existem também os dispositivos de saída, que recebem a informação do computador e enviam para fora. Quais são? Monitor. O monitor ele capta a imagem que o computador está enviando e tira essa informação. Ele sai com essa informação para que você possa ter visualmente ali o monitor ou vídeo. A impressora, então ela pega a informação do computador e imprime. A caixa de som, ela pega a informação de som que o computador, que a memória, que todos os sistemas estão enviando e externaliza na caixa de som.
E também existem os dispositivos de entrada e saída, como por exemplo o HD ou um pendrive. Então você pode colocar um HD no computador, um HD externo, você coloca tudo, você pode levar arquivos, ou seja, você pode entrar com arquivos para dentro do seu computador, ou você pode sair com arquivos, sendo aí um dispositivo tanto de entrada e saída. Já o mouse não, o mouse é um dispositivo apenas de saída, o teclado é um dispositivo apenas de entrada, ou melhor dizendo, que ele entra, você envia informações para o computador e ele te devolve, vamos pôr, pelo monitor a saída daquilo em forma de texto, vídeo, etc. Certo? Então, essa aqui é a aula sobre os elementos do computador. Na próxima aula, a gente vai tratar agora sobre dispositivos de entrada e armazenamento. Certo? Abraço e até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.